Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Devaneios no Café. Hoje nosso encontro um pouquinho mais cedo, porque nós teremos um convidado muito especial. Inclusive, é um convidado que já faz tempo, inclusive, que eu já queria trazê-lo aqui para a gente ter uma conversa, mas foi o momento de nos encontrarmos agora. Então, hoje nós teremos a presença do psicanalista Eduardo Lucas. Boa noite, pessoal que está chegando. Então, vou esperar o Eduardo chegar também. Enquanto isso, eu vou fazer os cumprimentos aqui para o pessoal que está vindo. Nosso Devaneios do Café, né? Acontece toda quarta-feira. O Eduardo já está entrando também. Já pediu solicitou aqui para entrar também. Deixa eu entrar ao vivo com o Eduardo. Agora sim. Deixa só o Eduardo entrar. Alguém solicitou mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Tá ele aqui, pronto. Agora sim. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu áudio tá bom? O seu áudio para mim tá um pouquinho baixo, Eduardo. Só um minuto aí. Tô apanhando aqui. Tá apanhando. Mas já? Já. Mal começou a sua luta, já tá apanhando? Pois é, tem que treinar mais. E aí, foi? Melhorou? Ainda tá um pouquinho baixo para mim. Ainda tá. Acho que parece que alguma coisa tá roubando o seu áudio. Acho que é um fone, alguma coisa assim. Uai, será? Olha agora. Não, né? Deixa eu ver. Não sei se é só para mim que tá baixo. Pode ser que seja só para mim. Não sei como é que tá pro pessoal. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Eu vou perguntar, pessoal, se o áudio tá bom, se tá a altura boa. Eu escuto ok, não tá tão distante, mas não sei se está baixo para todo mundo. Sim. Mas tá bom, dá para te escutar. Aqui tá Então, quer que eu falando que tá normal. A Nini tá falando que tá normal. Mas aí travou o seu vídeo. Tá um pouquinho travado. Acho que Voltei? Voltou. Beleza. Voltou. Você tava travado eu acho que estava travado para todo mundo, porque eu não tava vendo. Não, você também reclama de tudo, gente, para nem travar. Mas não. Oxi, tem que travar toda hora? Emoção, hein? Essa live nunca saía. Então, a gente tinha combinado, inclusive, ela desde quando, né? A gente tinha falado dela no encontro lá com o livro do lançamento do Daniel. Sim. Né? A gente tinha conversado lá. Aí você perguntou, você é grande, né? Não sei o que, lembra? Sim, com certeza. Lembro bem. Noite boa. A primeira vez que a gente se viu pessoalmente também. Foi. Mas e aí, Eduardo, bem-vindo. Que bom que deu certo a nossa live. Seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tô bem, firme, voltando aí às ativas, e por isso te agradeço aí a recepção, e que seja a primeira, só a gente, né, aqui sem outro interlocutor, de várias, porque na verdade já tinha feito uma ou duas lives, ou até mais, né, com mais gente. Olha, que eu lembro que a gente fez de live, a gente fez acho que o nosso primeiro encontro foi num congresso de psicanálise e humor, do Leandro, né? Foi nosso primeiro. Sim. Aí a gente teve uma ideia de fazer junto com o Marco uma outra live sobre o maldito, lembra? Sim. Foi uma live ali, eu acho que não sei se foi pelo Instituto Esper, não vou lembrar exatamente. E depois foi só essas duas que eu estou lembrado. Creio que foi essas mesmo. Foi uma com o Carlos. As duas mesmo. E essa outra aí pelo ESP. Foi isso mesmo. Mas bom demais bater uma prosa aí. E o tema é bom, né? O tema do humor agora, acho que vai dar pra gente trabalhar legal. O tema do humor. Inclusive, quem deu o título para ela, né? Esse título ótimo, inclusive, o riso. O imaginário, não, o real, o imaginário. Deixa eu tentar lembrar. Como é que era o real? Real, imaginário, simbólico e tinha uma outra parte, né? Real, imaginário, simbólico. Eu tô tentando lembrar da última. Essa foi boa. Essa foi boa. Eu ia pôr o oxigênio, mas vou deixar o oxigênio para depois. Então. Mas então. Na verdade, o riso, o humor agrega tudo isso, né? E um pouco mais.
Então, esse é um ponto que eu queria já tentar imaginar aqui junto contigo. Ah, eu, eu acompanho, não tão de perto, mas presencio algum pouco da sua obra, né? Um pouco do que você posta. E duas coisas me chamam a atenção, Hum, né? Primeiro é que você tem esse humor, e você dá essa quebrada na lógica, né? O que é muito interessante, porque se a gente não consegue usar bem as palavras, a gente acaba caindo aonde elas nos prendem, né? Muitas vezes as palavras repetidas. sim. E também você tem uma posição, tem uma escrita muito poética. Uma coisa você acha que está ligada com a outra? Acho que tá. Eu queria começar por aí. Acho que tá. Acho que tá trabalhando naquela coisa da condensação, do deslocamento, da sutileza de uma alteração, que pode mexer tanto com a sonoridade e também com a questão da emoção, com a questão da surpresa, ou com a questão mesmo do humor, assim, do ânimo em si, de uma presença de espírito. Eu, eu trabalho muito esse deslocamento mesmo. Por exemplo, livrai-me de todo normal, amém. Né? Hum, Um deslize, assim, um condensamento, uma transformação de uma repetição, uma frase que a gente sempre ouviu, livrai-me de todo mal, amém. Livrai-me de... E aí, de repente, a gente chega e livrai-me de todo normal, amém, já cai no campo do humor com um condensamento muito maior, com três letras. uhum. Três letras acrescentadas, muda todo o sentido. E na poesia, muitas vezes, esse condensamento também é colocado. Diz mais do que racionalmente a gente compreende. Então, eu acho que tem muito esse viés do trabalho com a palavra, de como ela vai nos colocar um elemento de surpresa. E muito em viés de eu transmitir uma surpresa que eu fui pego por mim mesmo. Hum, Então, por exemplo, a poesia hum. vem de um jeito que eu não esperava que ela vinha, o humor vem de um jeito que eu não esperava tanto que ele vinha. Então vem muito por aí. Quando eu trago, por exemplo, a psicanálise mineirês, é uma surpresa para muitas pessoas e para mim não era, porque era o meu dia a dia, né? Falar em Uhum. mineirês dia a dia. Então, eu falar para as pessoas que reprimir é amoitar a coisa que queria cascar fora, para mim. Então, eu falar que sublimar é arribar o trem, a dignidade da coisa, é normal. Eu falar que o inconsciente é um amontoado de estou te falando, para mim é normal. Então, assim, são formas de linguagem também que eu acho que tem a ver com a minha origem mineira. Porque o mineirês também condensa as palavras, enxuga as palavras, come pelas beiradas, como a gente diz. Acho que também pode ter a ver com isso. Sim, é interessante, né, porque o que acaba acontecendo, né? O que eu presencio, né? Eu presenciava mais um tempo atrás, hoje não tanto, até porque eu acho que algumas coisas foram mudando. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo é que dentro da própria psicanálise, dentro do percurso psicanalítico, a gente se depara com um monte de conceitos, né? Uhum. Vai ver ali Édipo, inconsciente, narcisismo, mas o que mais que vai aparecer aí? Vamos ver que a criatividade coloca cena primária e por aí vai, Sim. né? Então aí a gente vai vendo um monte de conceitos que, nossa, mas o que isso tudo quer dizer e tudo mais e tal. E tem uma coisa que eu acho que é bem importante em relação a, a esse olhar, Aline, porque esses dias me perguntaram numa caixinha, falando assim, como é que faço para me formar em psicanálise? Né? A psicanálise é ou não é uma ciência? Né? Que é uma pergunta que vive acontecendo em meandros ou outros aí. Aí esses dias eu respondi nessa caixinha de perguntaram, né, se a psicanálise é uma ciência ou não. Eu falei, tomara que não seja. Tomara que não seja, né? Pelo menos não nesses moldes que a gente conhece de Sim. ciência, que é engalgado no positivismo normalista, né? Ou nominalista, no caso, melhor dizendo, né? Que Uhum. substantiva as coisas, coloca elas todas em substantivos e tudo mais, porque exatamente eu acho que esse é o ponto. A partir do momento em que nós estamos falando de algo que tem um determinado substantivo, ele passa a não ter essa qualidade que você está colocando, o meu adjetivo. Uhum. Eu passo a não enxergar mais aquilo. Então, todas essas jocosidades, essas possibilidades de eu estar percebendo de uma outra maneira, de quebrar desse sentido, essa lógica,
não é possível, porque eu tenho que estar ali de acordo com as normas e padrões da BNT. Uhum. Se eu não tiver com as normas e padrões da BNT, eu não estou fazendo psicanálise, eu não estou. E aí é que está. O mérito da psicanálise é ela ser. Ela tem uma proximidade com a literatura. Por isso que eu estou trazendo até a questão da poesia, Uhum. porque até trouxe umas cutucadinhas aqui. Tem um livro aqui que eu acho ele fantástico, que ele tem humor. Né? Inclusive, aqui a autora dele falou: olha, até tem o relato dela aqui, ó. Esse livro tem mais a ver com humor do que valor didático. Então, a responsabilidade de desencavar ele é a sua. Que ela está falando Uhum. ali para a pessoa que pegou, né? Que são correios literários ali. Uhum. Mas isso eu acho interessante, porque o que acaba acontecendo, pelo que eu percebo também, uma psicanálise que ela não se interesse, que ela não tenha um bom humor, ela acaba mantendo aquela relação, tanto analista quanto analisando, né? A gente está pensando agora no setting, mas ela não se limita só a esse setting, há uma relação onde, não, realmente, ó, você tem que fazer isso, você tem que afirmar. E ela não tem criatividade, ela não tem essa quebrada de, opa, não é bem por aí. Não é bem por aí que você está falando, né? Não é Pois bem é, por aí que você está indicando, né? pois é. Porque assim, você traz algumas questões interessantes que eu fiquei pensando assim, sabe, aquele ponto mais saudável de si mesmo. E por que a psicanálise Peraí, só repete que falhou um pouquinho. Ponto saudável? de rir de si mesmo? Ah, A sim, isso, capacidade sim. de rir. Por que a gente não pode ter uma psicanálise que tem uma certa leveza de rir de si mesmo? Porque Hum, é um lugar de rir de si mesmo aí que eu acho que é da presença mesmo, é da construção, do estar ali, né? Que uhum. não é normatizar, não é por aí, né? Mas é de uma presença de que rir de si mesmo se põe a trabalho. Eu Sim. penso que tem algo aí do trabalho psíquico colocado mesmo. Porque o humor, ele não é dado, né? Ele é trabalhado, ele é desenvolvido, ele tem um envolvimento com alguma coisa para desenvolver de algum modo. Então, quando a gente põe isso de poder rir de si mesma, na história da psicanálise, ou rir no consultório, ou o humor como forma de intervenção nos quadros de humor, ou então sair de uma polaridade, ou não é ciência, tomara que não seja. Então, você sai do previsto de que queria o afeto. Tudo isso são meios de transformar uma lógica que vai além da consciência. Uhum. Lógica que chama um trabalho mesmo. Um trabalho de que, ops, vai incomodar. Porque o humor, ele vai dar uma incomodada, ele vai dar uma provocada. Né? E, assim, você estava falando dos conceitos, né? E quando eu vou trabalhar psicanálise mineirês, eu descobri um exemplo ótimo sobre Édipo. Né? O Édipo é o que em mineirês? Custou os olhos da cara. Né? Boa, Custou os olhos da boa, cara. No final, ele se ótima. perfura. E se a gente for olhar, pode parecer que você está simplesmente zoando ali, mas pode ser um condensamento teórico amplo, gigantesco. Sim. Você pega, por exemplo, narcisismo primário, a gente pode pegar enquanto tá só vem a nós, tá bom. Olha, a frase que a gente escuta todo dia. Por que a gente não pode transformar uma linguagem ali para não ficar num elitismo das palavras? Porque tem isso também. Né? Uhum. E o humor, ele abrange um lugar que vai além. Assim. Eu acho que ele democratiza a palavra de algum modo e quebra uma tensão da palavra. Né? Quando você falou quebrar aquilo para ver o que tem, eu estou até trabalhando um texto atual para um livro que eu estou trabalhando a palavra Kinder Ovo, que é aquela palavra que você quebra para descobrir o brinquedo que ela tem dentro. Então, você tem que Ah, ir na legal. palavra para ver qual surpresinha tem dentro. A Aham. palavra Troia, cavalo de Troia, né? Você quebra para ver que surpresa destrutiva pode ter dentro, ou que armadilha pode ter naquela palavra. Ou que De certo modo, é o que a gente ela faz. pode te invadir durante a noite, né? Exatamente. É, Que aí vai chegar nesse lugar também do onírico como questão. interessante, gostei. É interessante, né? Porque aí você pega, inclusive, um fator do ético, né? Que a gente vai. Eu fiquei aqui, disparou minha imaginação aqui, fiquei pensando em várias coisas. Mas, por exemplo, esse é um ponto. O Édipo, que é dado, que é pronto, que é inclusive do
Freud, é esse Édipo com relação à relação mãe e filho, filho e mãe, e tudo mais, tal, fica mais exacerbado. Quando você traz esse o Édipo custou os olhos da cara, opa, tem outro Édipo aí. A gente está esquecendo de algumas particularidades dele também. Que é essa quebrada, né, que você começa a perceber que tem outros detalhes dentro da composição da imagem que são importantes também. Sim. O humor nos coloca, opa, isso aqui você não está percebendo. Por exemplo, se a gente pega, sei lá, alguém que fala alguma coisa que tenha, sei lá, no fundo ali, não gosto muito dessa palavra, mas tem no fundo ali um cunho sexual, o humor, né, mas ele está, sei lá, num contexto muito sério, o humor já vai olhar para aquele lugar assim, opa, peraí, como assim? Né? Você está falando de uma situação e de repente falou pau armado, por exemplo. Uhum. Aí a conotação tem outra. Até porque tira essa impossibilidade de imaginar outra coisa. O humor nos coloca, ele explode a imaginação nesse sentido. E uma outra questão, né, que eu acho talvez interessante de destacar, é que você colocou a questão da psicanálise olhar para si mesma com humor também, né? Mas a gente tem que pontuar, eu imagino, né? Pontuar algumas coisas. Porque tem alguns lugares, né, tem algumas constituições vistas em relação à psicanálise como sendo uma escuta que, digamos assim, ela tem que ser metodológica e, de novo, trazendo aquele discurso científica de que dá certo, de que funciona, papapá, pipipi, papapó. E tem uma outra questão com relação a isso. Você não brinca com o meu autor preferido. Não faz esse negócio de brincar com Freud, não, né? Aí entra num outro lugar, né? Que é um lugar até do tipo de religioso que se tem, né? Não brinca com Deus não se brinca muitas vezes. Mas essa possibilidade da gente também reimaginar algumas figuras, né, totêmicas que se tornaram em relação à nossa própria constituição, né, cultural, é a possibilidade de vê-las tipo, ok, você que viu isso, mas e eu? O que, que eu vi disso também? O que eu olhei disso? E assim, você chamou atenção para uma palavra que ela ganha entonação diferente em alguns momentos, que é o brincar, né? Eu estava lendo hoje de Quintana, Mário Quintana, ele fala, a criança não brinca de brincar, ela brinca de sério. E é bem o que Sim. a Canastra trabalha, né? O brincar é sério e o humor também é sério. O humor também ele tem um status ali de uma seriedade. O interessante é isso, esse brincar ele não é sem causa e nem sem acaso. Ele não é inconsequente, apesar de muitas vezes esse humor vir com uma carga inconsciente, não é inconsequente. Né? Provocar esses lugares muito fechados talvez é até a função do humor. Talvez é até a função de provocar as defesas mesmo, frente a um lugar já defendido por excelência. Essa lógica do julgar também do jogo, né? Tem um livro que chama Homo Ludens, que vai trazer a função do jogo, aí vai entrar brincar com as palavras, brincar com aspectos mais totêmicos, brincar com o jogo de tabuleiro, brincar, enfim. O jogar, o brincar e o humor é um ponto importantíssimo aí. Uhum. Mas suportar. Eu acho que esse também é um ponto, esse é um ponto importante, interessante sobre isso, né? Porque o que é que acontece? Concordo plenamente. Esse brincar que a criança traz é sério, né? E brincar sério não quer envolve ali que tem um jogo que tem regras, né? Isso a criança ela já sabe disso. Qualquer criança sabe que um jogo tem regras. Se a criança não percebe que tem regras, não é a questão da criança em si, é a questão de outros patamares. Porém, quando você fala em relação a essa seriedade, o que eu também penso em relação a isso é o seguinte: é difícil falar sobre humor, e também, em alguns sentidos, não todos, mas é difícil falar sobre humor e humor em psicanálise, porque, digamos assim,
para que algumas coisas elas sejam revistas de outras formas, elas precisam ser quebradas também. Eu tenho que quebrar esse conceito de alguma forma. Ele tem que ser deformado, né? E para deformar, envolve também uma certa regra. Eu tenho que estar com relação a esse jogo, eu tenho que brincar com isso, né? Não posso desvirtuar totalmente isso, senão até perde o sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar ali o tempo todo preocupado. É isso ou não é? Ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo? Porque perde o humor. Eu perco Pois é. exatamente esse jogo de palavras. Eu fico usando palavras como um jogo. Sim, Que é diferente. e como não é inconsequente no jogo tem jogadores, entra essa questão do que sustenta. De como sustentar. Porque tem pessoas que não suportam o humor porque não sustenta frente a ele. Ah. É um ponto Fale mais interessante. sobre isso. Vou dar uma de psicólogo aqui. Fale mais É, sobre isso. não sei Interessante. se certo ou errado no sentido de que isso pode, isso não pode só. É de como sustenta aquela posição. Se esse humor vai denunciar algo meu, eu tenho que sustentar as consequências frente a ele. E essas consequências frente a ele vai dizer muito mais do que talvez eu consiga me dar conta de entender, de suportar, ou de como ele vai se alastrar. Eu ia pedir um exemplo, mas eu acho que ia ser longe demais, né? Ou não? Um exemplo. Um exemplo básico assim poderia ser que tem humor que você faz em determinado local e não faz em outro. Porque ali você sabe que você suporta as consequências e no outro lugar você não suporta. Ah, Ou que em interessante. tal lugar aquele humor vão compreender, em outro lugar não vão. Né? Se eu brincar aqui com alguns conceitos da psicanálise, dependendo do lugar, eles vão olhar para mim e falar: o que você está falando? Isso é outra língua? É outra linguagem? Isso é o quê? E se eu brinco com alguém que compreende minimamente, o humor alcança. Né? Aquela coisa do xixi ter um parâmetro social, ter os seus pares ali colocado, de algum modo. Né? O que é X Uhum. para um grupo não necessariamente é para o outro. E aí, como isso sustenta naquele lugar? Vai ficar quebrado, aquela coisa sem graça? Sem graceza ali, porque aí não colou, não foi? E isso é uma coisa interessante também, né? Que você foi falando, eu fui imaginando muita coisa. Mas eu fiquei imaginando agora, nunca tinha pensado sobre isso, mas com a sua fala comecei a pensar. Mas o quanto daquilo, como a gente chama de sintoma, né, dentro da psicanálise, dentro das psicanálises e afins, o quanto aquilo que nós chamamos de sintoma também não é uma. Em alguns fatores, não todos, né? Mas também é uma perda de humor. Uma perda de humor não no sentido que não tenha humor, não no sentido que ele não está ali, mas no sentido de, não, isso aqui é sério, mas é sério demais. Deixa de Aí brincar, deixa de ter esse olhar de brincadeira. Opa, se tem olhar de brincadeira, eu também posso achar uma outra possibilidade de falar sobre isso e de lidar com isso. Não é Uhum. essa brincadeira só de ter que ficar dando risada e coisa do tipo. Mas quando eu entendo essa brincadeira, é de. As regras são estas. Mas a partir do momento em que eu aproveito a regra a meu favor, ou o jogo tem que mudar, ou as regras têm que mudar. É o que acontece com os esportes, por exemplo. Pois é, porque assim, esse é o lugar, né? O humor, se você não dissolver ele, essa coisa do úmido mesmo, talvez ele vai transformar em outra coisa. Né? O humor que você tenta contê-lo, talvez se transforme num sintoma, para dizer de outro jeito, já que não pode dizer dessa forma, ou daquele modo, ou daquele jeito. Né? Então, Uhum. são pontos curiosos mesmo a gente pensar nessas formas de condensação e como isso vai chegar num certo discurso, como isso vai sair. Né? O humor ele pode vir pela lógica da explosão, né? Mas ele pode vir pela implosão também. E aí Sim. ele tem outro formato. É que e também é uma coisa interessante, né? Eu imagino muito os sintomas, que a gente chama de sintomas, como sendo aquela coisa do tipo, puxa, eu quero comprar bolo de chocolate, quero comer bolo de chocolate. Mas aí no caminho eu vejo que tem uma torta. Eu falo, eu vou comer um pedacinho da torta. Aí não tem problema, né? Vai lá comer um pedacinho da torta. Mas o que eu quero é bolo de chocolate.
Aí ela passa no caminho e vê lá que tem um cookie. Aí vai lá e come um cookie. Mas ainda continua com o bolo de chocolate na cabeça. E aí quando, sei lá, passa por vários lugares, aí, quando chega no bolo de chocolate, fala, não consegui comer porque eu tô com o estômago cheio. Porém, às vezes a pessoa não percebe que a vontade do bolo de chocolate é que moveu ela para querer comer outras coisas também. Uhum. Acho que Sim. essa que é uma sacada E tem do muita humor gente ali no caso. também, de outro modo, que usa muito de um excesso humorístico para tentar camuflar o sintoma já colocado. Então, para o sintoma não aparecer, a pessoa tenta escondê-lo a partir de um monte de tentativas de humor sequenciais. Né? Tem esse jogo também aí que pode acontecer. E é curioso que tem pessoas que, quando conseguem rir de uma situação ou conseguem trazer aquilo para o campo de um outro humor, de um outro afeto, porque o humor tem a ver com esse lugar do afeto também, de como isso pode se transformar amor em ódio, ódio em amor, como é que pode fazer todo o movimento, que o sintoma muitas vezes dissolve. E aí é uma metáfora interessante, que é como se estourasse um furúnculo, né? Naquela Legal. hora que sai, pá, né? E de repente resolve, meio que assim, dissolve alguma coisa. Né? Ficou mais leve, não é isso que dizem? Né? Dá aquela Então, queda de gelo. Quantas pessoas não usam o humor nos momentos mais complicados que tem para poder dar conta da situação difícil? Velório. Por que muitas vezes no velório é onde as pessoas mais riem? Muitas vezes sai mais piadinha, sai mais contexto de tentar o humor ter uma função. Né? Nas questões de constrangimento, de chegar em alguém que talvez queira. Chega pelas cantadas com humor. Né? De que modo que o humor... Né? O humor diz também as dificuldades. Peraí, não escutei essa última parte. Pode. O humor também diz das nossas dificuldades, mesmo Sim, onde está leve. sim, né? E o humor, né? Porque assim, eu tento também olhar para o humor. Não, ele é também uma função. Né? Eu vejo ele também como essas funções, né, de quebrar as defesas. Ele faz isso mesmo, né? Incontestavelmente. E ainda bem que faz, porque imagina se não tivesse alguma coisa para quebrar nossas defesas, onde a gente ia estar, né? Uhum. Ia ser uma sociedade de condomínios fechados, basicamente, né? Tudo deve virar condomínio fechado nesse sentido, aí, metaforicamente falando. Mas eu também vejo que o humor, o que você está chamando de humor, não é só bom humor, mau humor, mas é humor de uma forma geral, é de alguma coisa que dá uma apreciação da tinta no quadro. Uhum. É aquela coisa, se você é pintor e não aprecia a tinta no quadro, que tipo de pintor você é? Se a gente é psicanalista, e a gente não aprecia o conteúdo que está vindo para nós ali, a gente não consegue imaginar alguém ali que está mostrando, abrindo a sua vida para a gente, não consegue imaginar que tipo de psicanalista a gente é. Acho que isso também é uma coisa importante, de que o humor, ele é um indicativo. Se a gente não tiver um humor, que aí eu vou chamar de bom humor, porque eu acho que não tem outra palavra para falar sobre isso, por enquanto eu não achei, mas se a gente tiver um bom humor para aquilo que a gente está trabalhando, a gente está se animando, né, em fazer algo, esse algo ele vai começar a ser enrijecido. Ele vai se tornar a própria defesa. Eu acho que é aí que eu começo a entender quando você está dizendo desse excesso de usar das piadinhas e tudo mais como uma defesa. Uhum. Porque eu me passo a me proteger atrás de uma posição que eu não consigo enxergar de outra forma a não ser essa. Né? Eu tenho que ficar o tempo todo. E muitas vezes é sim uma defesa quando eu preciso muito estar ali quebrando esta visão outra que o outro está trazendo sobre mim. Uhum. Opa, ele está tirando eu do lugar. É melhor eu voltar aqui e mostrar que, na verdade, ele é que é o bobo aqui, né, no caso. Aí eu faço uma piadinha com aquela pessoa. Eu acho que entendi que é mais ou menos por aí. Também, mas também tem uma defesa tipo de uma lógica do ilusionismo, né? Para não te mostrar que eu tô mal, eu faço um monte de piadinha para tentar afirmar que eu tô bem. Eu tô fazendo Ah, um monte sim. de coisa forçada, que não é uma coisa que veio, que me surpreendeu, que eu mesmo sou pego de surpresa e falo, não, caraca, não acredito que eu falei isso. Não acredito que veio. Nossa, essa foi boa. Vou até anotar essa, que essa eu não pensei. Não, o sujeito vai se defendendo de, deixa eu julgar o humor, mostrar o humor que olhem para ele, para não olhar para outro lugar.
igual o ilusionismo. Olha para cá para vocês não ver o que eu estou fazendo. Humor ilusionista. Eu não sabia dessa expressão, gostei dela. Olha, nem eu sabia. Humor ilusionista. Acabei de criar. Então, o humor que vai fazer tipo esse lugar do ilusionismo mesmo, assim, ó, olha para cá, enquanto por aqui acontecem outras coisas. Então, quebrar o humor também para ver o que tem dentro é fundamental. É, igual a gente falou da palavra, porque se é um campo de linguagem, vamos ver como está sendo habitado. Se é só uma carcaça ou se tem uma presença ali muito. Ops, aqui escapuliu. E vai entrando num lugar que o sujeito pega também aquela coisa de não ser, ou ser descoberto ou tentar se cobrir. Né? Cobrir de razão, cobrir de humor, né? Uma cobertura. Né? Então vai naquela lógica. Ah, ele é um engraçadinho, ele é não sei o quê, para não mostrar talvez uma timidez, para não mostrar talvez um outro jogo. Quantos tímidos que, para esconder a timidez, eu tenho a teoria de que o tímido ele é um exibicionista passivo, tá? Que ele já se exibe para todo Legal. mundo, né? Todo mundo está olhando para ele, mas para isso ele tem que olhar para todo mundo. E aí Genial. ele fica passivo nisso, que ele não mostra, e aí talvez vai usar o humor, para o humor aparecer e ele não. E também tem aquele que escapa no humor, mais do que ele talvez quis. Né? Escapa. Pode ser... Por exemplo, eu estava vendo uma postagem que tinha uma foto, um motel do Chaves. E aí o pessoal estava ver os comentários, né? São comentários do Chaves mesmo, mas que poderia ser usado no motel. E aí muitas pessoas talvez não falariam isso diretamente, através daquilo, falam. Então olham para cá, eu estou falando do contexto, não sou eu. Mas tem algo do sujeito ali. Que é claro, vai tentar quebrar para ver dentro. Né, na lógica do motel do Chaves estava lá, né? Isso. Foi sem querer querendo. E sim, foram umas 40 que eu li rápido. E vai dizer mais que é condensado. O condensado é um bom esconderijo. Agora eu estou pensando no sem querer querendo, como o que seria que estaria acontecendo nesse momento. Mas é isso, o humor muitas vezes a lacuna do humor diz mais do que foi falado. Sim. Né? Você fica imaginando um monte de situação ali, que é totalmente sua ali no caso. Né? Que interessante, teve uma postagem que alguém falou que isso é bem o que também escancara, né, essas doses de humor. Que toda fantasia é narcísica. Sim. Toda fantasia é narcísica, ou seja, toda fantasia está falando sobre mim de alguma esfera, eu reconheço ela ou não. Né? Aí é outro fator, está ali. Uhum. É interessante isso é o motel do Chaves, né? Aí vão usar frases do Chaves que teriam contexto, mas quando você põe no outro, já transformou tudo. Né? Então, assim, esse jogo, ele é muito, muito bom. Né? A gente tem uma página no Instagram que representa para mim muito a potência do inconsciente com as palavras, com a inclusão do humor como questão, que é Memes Draw. Memes Draw Eu já usa vi muito essa. homofonia, usa muito só um intervalo entre uma palavra e outra, entre uma letra e outra. Muda todo o sentido. E muda o sentido que tira algo do sujeito no campo da surpresa, mas dentro de algo esperado. Porque uma forma também que eu vejo que o inconsciente consegue se manifestar sem ser percebido é na obviedade e na organização cotidiana, porque ali ninguém interroga, ali ninguém pergunta, ali passa. Quando o Ferenczi fala que se você faz uma comparação, você quer mostrar esse ponto da comparação, isso aqui tudo vem junto. Ninguém interroga isso aqui. Ah, entendi. O que você quis dizer, não o que você disse. Interessante, né? Do... E essa frase? Essa frase dá muito pano para manga, muita manga para o pano. Eu entendi o que você quis dizer. Por que isso nos arremete muitas vezes, né? Porque ali parece que há uma preocupação em querer saber o que o autor estava realmente querendo dizer com a obra dele, né? Nesse sentido. Sim. Do tipo, deixa eu ver se eu entendi bem o que você falou, não, e não o que eu entendi. Uhum. É como se não pudesse ter sombra de dúvidas ou dúvidas nas sombras também. Sim. Eu acho que do humor tem um pouco isso, né? Não é esse campo do entender, do que quis falar nisso. É o que falou nisso, que talvez o sujeito nem quis.
Uhum. Então, assim, acho que é uma ferramenta muito interessante nas conexões, tanto humanas, quanto com nossos entraves do real do dia a dia mesmo, das coisas que existem mesmo, e a gente tem que lidar, quanto entre humanos, quanto com outras coisas. Então, e esse é um ponto, né? Aqui, inclusive, você falando isso, Eduardo, alguém mandou um comentário aqui, acho que foi a Flá Regina. Inclusive, se eu apontar, pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma dúvida, manda nessa caixinha de perguntas, porque eu não vou conseguir ler hoje quem está escrevendo nos comentários, por favor. A Flá Regina, ela escreveu o seguinte: existe o mau humor e o humor mau. O que seria o humor mau? A perversidade, ela pode se fantasiar de uma leveza, né? Sim. E a perversidade no sentido de usar o outro como objeto para poder destruí-lo, disfarçando que aquilo é um humor. Talvez seja isso. Seria aquele tipo de piada que só a pessoa que fez a piada riu? Seria aquilo que parece piada e só ela riu. Sim, que parece, né? É. Que ela fez para ela mesma rir, né? Para ela Aham. mesma rir ou da situação que, digamos assim, ela está expurgando dela, no Que é como caso. se fosse um anestesismo primário que só o sujeito ri, porque o resto é tudo objeto dele. Fica em si mesmo. E diferente dos outros humores, que vai no outro e volta. Rir juntos, por exemplo. Mas pode ser que ri junto de... Ah, essa foi ruim demais. Mas ri de tão ruim que é. Porque racionalmente foi fraca. Acontece muito o pessoal falar, nossa, essa piada foi ruim. E riem, né? Foi tão ruim que eu tô rindo. Sim. Mas não foi ruim de usar o outro como objeto. De abuso de poder, por exemplo. Foi de partilhamento de um poder. É, esse é um ponto interessante, né? Porque a partir do momento em que fica muito aquela frase, ah, mas era só uma brincadeira, né? Você que entendeu errado e tudo mais, porque tem Uhum. isso ali também, né? Pô, é só Sim. uma brincadeira, você que entendeu errado, porque isso também está implícito ali. Ou seja, se você leva ali aquilo como uma ofensa, e que geralmente é também, vamos fazer uma parênteses, muitas vezes nesse sentido que da perversidade, Uhum. é que não, se você entendeu assim, o problema é seu, não é meu. Uhum. Já Pois exclui é. uma relação, né? E é só uma brincadeira, né? Me lembra o Robert Stoller no Perversão, a face erótica do ódio, onde o Robert Stoller traz que o perverso é um narciso ferido e coloca o outro como brinquedo dele, não como vai brincar junto, como brinquedo dele, para atualizar suas coisas. É interessante, não conhecia essa frase, gostei dela. Então, assim, o perverso como narciso ferido, para não mostrar um ponto fraco dele, tenta se colocar acima da condição humana. Então, vocês têm que dar conta disso, porque aí eu só estou brincando, mas na verdade está usando o outro como brinquedo. Eu só estou brincando e, inclusive, é só ele mesmo. O outro não está brincando Interessante. junto. O outro não tem um jogo erótico, sabe? O jogo erótico todos topam, né? E a perversão ela se impõe nesse lugar. Não tem um outro topar aquilo. E no É o que hoje humor em dia a também gente isso pode chama, vir. hoje em dia a gente chama de relacionamento abusivo, né? Também, De uma certa maneira. sim, também. Eu entendo o abusivo muito ali no sentido de, né? Porque eu estou escutando isso no seguinte sentido. É, se você sentiu-se assim, o problema é seu, a fraqueza é sua. Colocando essa questão de ser fraco como uma questão hierárquica também, né? Você você é menos porque você se sentiu incomodado com isso, então você é uma pessoa mais fraca, é uma pessoa mais frágil, é uma pessoa mais quebradiça. Como se isso não fosse possível de ser. Né? Coloca ali numa situação de não posso ser isso. Que é muito, inclusive, que você está trazendo essa frase, porque eu estou pensando nessa frase. Se é um narciso ferido, mas ele está inconsciente, ele não está consciente da sua ferida, ele vai ficar o tempo todo a serviço dela. Sim, Né? sim. E Vou ter que tentando ficar fazer que os outros. a E idolatria aí, das feridas ali, no caso. e colocando num lugar de poder que os outros dê conta da ferida que ele não dá, que ele não encara.
Exatamente. E aí joga pro outro. Belo ponto. Ah, isso é você que não dá conta, quando na verdade está escondendo as próprias fraquezas. Elas não estão transparentes, elas não estão sendo amostras, elas estão em algum outro modelo ali. Consciente ou não, porque tem muita gente também que tem consciência das próprias fraquezas e tenta pesar a mão para o outro, né? Uhum. E aí vai tentar camuflar, muitas vezes, só para driblar e estar acima da lei. Então, foi um humor, foi não sei o quê. Ah, foi em nome do amor, né? Quantas pessoas que não fazem crime em nome do que chamam de amor? Uhum. Né? Olha como é que vão usando palavras para tentar ver um outro lugar. E coloca ali, inclusive, se a gente for pensar, né, até para a própria questão do amor, como um apelativo emocional, né? Eu fiz Sim. em nome de algo mais sublime ali no caso, né? Como Então, em amor. nome do humor também, muitas pessoas fazem isso. Atualizam suas perversões, tentando camuflar no outro discurso. Tem até aquela poesia, né, que é duas palavras, humor, amor, do Oswald de Andrade. A poesia é essa, humor, amor. Agora, é um ponto fundamental da gente entrar, assim. Porque qual o uso que se faz em nome de? Em nome de o quê também, né? E de quem também, Uhum. no caso. Porque esse é um ponto, né? Eu acho que a grande necessidade que eu vejo que a psicanálise ela traz, mas não é só a psicanálise, eu vejo que inclusive até a própria poesia faz isso muito bem também, a própria literatura faz isso muito bem também, Uhum. é esse lugar de, opa, eu acho que, se não me engano, até é a Vislava que fala, né? Ela fala o seguinte: o poeta ele está sempre olhando para ele. Ele está falando do mundo, mas ele está falando do mundo com uma percepção original dele, e não uma percepção Uhum. do que deveria ser o mundo ou do que é o mundo em realidade factual. O poeta não é um jornalista ou um descritor ou um biólogo e por aí vai, que são narrativas diferentes. O poeta é aquele que está enxergando o mundo como uma animação, está tudo animado ali de alguma forma. E o Victor está te elogiando aqui, ó, inclusive, ó, Eduardo. Eu elogio. Você foi um achado. Onde você estava perdido, Eduardo? Ué, vai ter que me contar, porque nem eu sei, viu? Eu vou te contar, tá difícil achar. Então, você fez um achado agora. Você foi achado. Né? E que agora que eu estava falando, que agora eu esqueço as coisas que eu falo. Sim. Porque exatamente esse é um ponto que eu vejo que a necessidade de percebermos ali de que se aquilo que está sendo colocado como um humor está sendo ali mais para que eu não me sinta dessa maneira, ao invés de trazer a consciência de eu estar sentindo isso, é perversão. Acho que aí você traz essa questão da perversão como uma possibilidade de eu devolver isso para você de uma forma até. Qual que é aquela palavra assim, que não é xingamento? É que eu não vou falar aviltante aqui porque não vai fazer sentido nenhum. Sim. Aviltante Mas, não é uma palavra utilizada, ela é muito arcaica. Mas é uma possibilidade de trazer ali uma perspectiva sobre outra pessoa de uma maneira que a ofenda. Lembrei. Essa, e quem fala que está sendo ofendido é a pessoa que foi, não a pessoa que disse. Isso também é um outro ponto. Mas não foi bem isso que eu quis dizer. Exatamente essa questão. Muitas vezes a gente não percebe isso. A impossibilidade de a gente perceber o quanto a gente. As nossas feridas elas ferem, né? A gente não consegue cuidar delas com um bom humor, ou talvez perceber ali um bom humor nelas. Vai ser uhum. sempre um humor para ferir o outro também, né? Então, quanto mais algum fator ele está nesse atuante inconsciente, mais eu vou estar falando sobre uma perspectiva mais desanimada do que própria, no caso. Uhum. Eu imagino esse próprio no sentido de isso não é sobre isso ou sobre aquilo, eu não estou falando sobre um sofrimento. Eu estou falando sobre uma necessidade de ver isso assim. Isso a gente só consegue olhar, só consegue entrar em contato quando tem bom humor. Uhum.
né? E também, assim, não é aí que mora o ato falho, Ah, que bom né? que tem ato falho, né? Que Não foi ótimo que isso, tem ato falho. não foi isso que eu quis dizer. Aí o sujeito tenta julgar para o outro, outro jogo de poder, de convencimento, de não, não foi, de vencer mesmo o outro, de convencer ao outro, Sim. de que não foi isso que eu quis dizer, você que levou para esse lado, essa é questão sua e tal, e tenta se tirar, talvez de onde saiu um ato falho. Não foi isso que quis dizer, mas foi o que disse. O ato falho muitas vezes é isso, né? Esse sem querer querendo aí do Chaves. Quis dizer, mas não foi bem o que disse. Né? Então, assim, é bem curioso esse movimento. Ah, eu tenho que falar isso aqui tem uma live sobre humor, mas me veio muito essa questão do ato falho, do sem querer querer e do motel do Chaves agora. Não tem como dissociar isso. Não, não tem como. Não tem. Se Imagino. você pesquisar, você vai ver, assim. Porque é um trabalho com a palavra. Uhum. Mas é um trabalho com a palavra que quem diz daquilo diz de si. Né? O humor ele é narcísico também, buscando um outro. E Sim. aí, quem faz o humor tem responsabilidade naquele lugar. Né? É justamente esse lugar que o perverso tenta colocar muitas vezes como uma forma de objetalizar o outro e ainda pesar para o outro algo que ele está camuflando de leve. Sim, né? Há uma certa arrogância aí também, se a gente for pensar, né? O perverso, ele, digamos assim, ele, de uma forma ou de outra, ele tem uma certa arrogância nesse caso. Não que seja uma arrogância consciente, mas de que ele não pode sentir determinadas coisas, né? Isso aqui não Uhum. é sobre mim, eu não posso sentir sobre mim, e tem aquela frase bem batida, né? Isso não sou eu não sou assim, né? Então, eu acho que eu gostei muito dessa palavra que você colocou em relação ao ato falho, a palavra do convencer, né? Como se ali estivesse envolvendo eu preciso triunfar sobre o que a pessoa está vendo sobre mim, né? Uhum. Convencimento como um triunfo. Ah, venci, ó, consegui meu troféuzinho do dia ali no caso, né? Para você ver que aí não era um humor, que era justamente um domínio do outro camuflado de humor. Porque a Ah, lógica ainda permanece, não a do risível, não, desculpa, realmente eu não percebi isso, vou me haver com isso. Não, é de tentar vencer o outro ainda. Só que dessa vez tentando defender uma lógica, porque o humor já passou. né? Olha que interessante isso, onde que o humor está nos levando hoje. Inclusive tem uma caixinha aqui, deixa eu ver quem que falou. Aqui. A Nini está perguntando aqui, Eduardo, ó. O autodepreciativo é uma forma de defesa do tipo, vou rir de mim antes que você ria? Pergunta interessante essa, hein? Uhum. Pode ser uma forma de defesa, mas o que está atacando? Está atacando o olhar do outro, está atacando uma história de si, está atacando um episódio traumático, está atacando uma ansiedade, o que está atacando para se defender, né? Ou eu E esse estou me lugar de atacando? vou rir de mim antes que o outro ria, talvez não é nem depreciativo. Talvez é uma liberdade. Sim. A liberdade de poder rir de si mesmo. É, é a liberdade de rir primeiro também, né? Também. A liberdade de rir primeiro. Não sei. Será que quem ri por último ri melhor? O que é rir por último nesse caso? Enfim, estou aqui imaginando algumas coisas, né? Aí vai para o campo da filosofia daqui a pouco. Mas Não é? assim, eu acho que. Pode falar, Eduardo. Enquanto isso tem uma Sim. pergunta aqui. Mas é essa coisa, assim, né? Desse rir de si mesmo, com qual lugar, assim, a pulsão de vida, de que esse rir de si mesmo vai abrir o leque, flexibilizar, trabalhar as palavras, dar conta de elaborar alguma coisa, funcionar, ou se diz a pulsão de morte, de que rindo de mim mesmo eu me ataco. Ou de tentando fazer o outro rir de mim, eu me atacando para tentar me defender da destruição do outro. Que talvez eu já fantasio, imagino. Porque nesse campo pode ser isso. O sujeito pode voltar contra si mesmo, um humor totalmente agressivo, destrutivo, tentando desmembrar quem se é. E muitas vezes pode voltar um humor de liberdade. Agora, está a serviço da pulsão de morte ou da pulsão de vida? O que fala mais alto naquele tipo de humor? Isso tanto ao outro quanto a si mesmo. Uhum. Eu imagino que até a possibilidade do
do autodepreciativo, né? Já tem essa imaginação do, se eu vou reprimir de mim antes para ninguém rir depois, ainda continua sendo perverso. Porque, tá, mas ninguém pode rir? Só você pode? Você monopolizou o negócio aí? Né? Então, Sim. não só isso, né? Mas estou imaginando na lógica, né? Nesse sentido da lógica. Mas Lembrei de uma a coisa própria, aqui. a própria possibilidade. Pode falar. Lembrei de uma coisa que é quando você falou assim, não quer dizer que a gente está falando de humor bom, humor mal, né? Exato. Porque assim, é isso, né? O perverso ele pode usar coisas socialmente aceitas para camuflar o lugar de que vai transformar aquele outro em objeto dele. Usa em nome do amor, em nome do humor. E aí, olha como é que a gente cai no desenho social de algumas coisas. Se eu publicar hoje no Instagram, estou feliz, muitas pessoas vão bater palminha, que legal, você merece. E outras vão falar assim, vou passar direto, né? Enfim. Mas, esse que bateu palminha e falou tudo bem, nem sabe por que eu tô feliz, se eu matei alguém, se eu destruí alguém, porque a felicidade de uns é essa. A Uhum. felicidade de uns é destruir o outro, a alegria de uns é matar o outro. Né? Então, assim, é interessante tomar cuidado com esse lugar de que onde um tem humor não quer dizer que ele se dissolveu. Talvez foi tentativa Essa de expor. supremacia do que eu sinto, né? Sim, exato. É a supremacia do Ou a eu te supremacia do que faço o que eu sinto é o que importa. ou então eu te faço sentir para que eu não tenha contato com o meu sentimento. Também, mas aí continua nessa supremacia do que eu sinto, né? Porque estou sempre me importando de estar sentindo alguma coisa ali que já está no meandro ali do agradável, né? Mas seja lá qual for, né? Qual que ali não se pergunta. É interessante isso, né? Porque estar feliz a gente não pergunta porque alguém está feliz, a gente pergunta porque está triste. Então, aí vamos lá. Aí você publica no Instagram, estou triste. As pessoas vão perguntar: o que aconteceu? Não fica assim. Talvez você está triste por um luto digno. Talvez você está triste porque tem uma dignidade de uma perda. Talvez você está triste por um acontecimento. Ou vão te perguntar o que aconteceu, ou para tentar te amparar, ou por curiosidade. Né? Então, ponto. Estou feliz, estou triste. Agora faz o teste. Publica, estou feliz, depois de 5 minutos estou triste, depois de 5 minutos estou feliz. Vou falar que você está totalmente. Então veja que a gente tem uma dificuldade de compreender nesse jogo, né, dessas telas de olhar a si mesmos, a gente tem dificuldade de entender que as coisas oscilam muito. Eu posso estar feliz agora porque estamos aqui batendo um papo, posso ficar triste porque recebi a notícia triste, e posso voltar a ficar feliz porque aquela notícia foi um susto que não passou de um engano. Sim, Então, fica olha, aliviado. eu fico interpretando muito esses lugares, assim. Que é interessante isso, né? Porque aí talvez, estou aqui pensando, porque tem humores, eu vou arriscar a dizer isso, pode ser que eu esteja errando o tiro, mas eu acho que não. Mas que tem humores que são mais propícios à reflexão do que outros. Tanto é que tem alguns que são mais propícios a viralizar no Rios do que outros. De fazer o quê? Peraí, eu Viralizar, gostei da. viralizar nos Rios do que outros. Sim, Porque sim, sim. o humor é uma das coisas que mais viraliza, muitas vezes falando de coisa séria. Porque talvez seja mais propícios a fazer a reflexão acontecer, sem aquele cansaço de ter uma presença total. Sim, e acho que esse é um ponto, né? Porque o que acaba acontecendo? A partir do momento em que a gente, sei lá, tem um Rios, por exemplo. Eu vi uma camisa que você postou esses dias, alguma coisa do pão de queijo, alguma coisa da psicanálise com pão de queijo. O que que era? Tá até usando ela aí, olha só, Porque adivinhei. nessa. A gente fez um conjunto de camisas com frases do Mineirês, algumas que eu citei também. E aí eu tenho uma frase que eu pego do conceito de Lacan, que para mim, em Minas, né, amar é dar o pão de queijo que se não se tem a quem não o quer. Tá. Pão de queijo está colocado. Eu Ou então, vou. final de análise. Final de análise aqui, o que é, né? Final de análise é logo ali. Segue reto toda a vida. Tempo lógico. Uai, credo, uai, mas já? Por exemplo, se a gente olhar aqui, já passou quase uma hora Daí de eu achei live, que né? era o corte Uai, lacaniano. credo, uai, mas já? Então, assim, o tempo pode ter a impressão de que voou, de que ele vai muito para essa absorção dele. Essa foi boa.
Mas então, ó, tem outra questão aqui da Flá Regina. Ela coloca o seguinte aqui, Eduardo. O difícil é debater um humor, porque o outro fez uma piada e você que não entendeu. Aí eu faço uma pergunta dentro dessa questão. A gente, para ter humor, a gente tem que entender tudo que está sendo dito? Tá, mas talvez ela está colocando daquele lugar que camuflou de humor e era um abuso. Ah, Mas não, aí, sim, eu compreendi. Isso eu aí, entendi o que ela falou. Mas eu é, também aí, estou. aí o que se debate não é o humor, é a lógica colocada. Sim, concordo. É Né? a fantasia colocada, né? Porque quando eu jogo um humor para abusar do outro, ou camuflo de humor um abuso, eu tenho a fantasia de que aquele outro vai ser um objeto e vai estar naquela posição. Se o outro vira e fala assim, não teve graça, quebrou toda a fantasia. Uhum. Que vai entrar no campo da indiferença e não no campo do ódio, que vai retroalimentar aquilo de algum modo. Ah, sim. A frase dela é o que a gente acho que estava conversando sobre essa questão da perversão, né, em relação a ter uma máscara humorística, né? É a máscara do palhaço que vai te dar uma sacada aí depois no final das costas, né? Hum. Mas eu também eu peguei esse gancho que ela trouxe, porque o que acaba acontecendo? Eu imagino que. Por que eu trouxe isso? Também não saindo muito da questão dela. Porque se a gente não percebe a animosidade que é trazida àquela frase, para onde que ela nos conduz, a gente fica muito preso num lugar muito racionalista. A gente fica pensando tanto no que a pessoa quis dizer e tudo mais, tal, que esquece de ver como é que aquilo nos animou ou não animou. Que também é tão importante quanto. Uhum. É o lugar aonde aquele humor está me situando. Opa, isso aqui não foi tão legal assim, não. Isso aqui foi um pouco estranho, tudo daqui e tal. Então, essa possibilidade, essa animosidade, eu acho que ela é mais importante do que a própria racionalização de entender a piada ou não. Que tem coisas que você vai rir, mas Porque talvez é depois. muito melhor, talvez, em trabalhar, entendi o uso da piada do que o contexto em si. Porque o uso entendi que você quis humilhar tal pessoa. Eu entendi que você quis compartilhar um momento agradável. Eu entendi que você quis prejudicar tal pessoa. Aí é uma coisa. Uhum. Agora, racionalizar um humor, né, não vai caber na racionalização. Por isso que talvez foi necessário escapar desse humor, surgir esse humor. Ah, sim, sim. Esse é um ponto, né? Porque, por exemplo, tem aquela. Tinha uma época que tinha. Eu não sei se isso ainda está em vigência, eu gostava muito de ver. A Flávia está falando, referindo à humilhação, sim, né? Que ela está colocando aqui, inclusive, né? É bem isso. O outro fez uma piada e você que não entendeu. Sim, o difícil é debater. Mas aí é que tá, né? Se você debate, esse é um ponto. Debater com ali uma posição. Porque a gente também não pode colocar que é o perverso como sendo uma casta da sociedade que é assim. Nós temos as nossas posições que são assim. Né? Como nós também temos o nosso narcisismo. É estar ciente de que, opa, tem coisas que eu estou falando aqui que está subjugando a outra pessoa. Às vezes eu não percebo isso mesmo. O perverso, como ali uma estrutura, é aquele que faz isso veementemente, constantemente, e precisa disso. Né? Agora, os nossos níveis de perversão é outra coisa, para a gente entrar em consciência deles. Né? Aí já é uma outra coisa. É o que eu entendo também nesse sentido. Mas, assim, que eu ia falar do negócio dos vídeos, né? Tinha uma época que tinha, tava estourando no YouTube aqueles poopers, não sei se você já chegou a ver, que eles eram uma distorção toda. Eles pegavam, sei lá, um episódio do Chaves e distorciam completamente. Hum. Então colocava o Chaves falando uma coisa que ele nunca tinha falado, colocava, sei lá, a Palmeirinha falando uma coisa que ela não tinha falado, cortava uma parte dela, ela falando outra coisa no meio da receita. Então essa quebra da lógica, né, poxa, ver a Palmeirinha falando sobre receita de colocar o frango assado, mas de uma outra maneira, né? Não o frango assado no forno, no caso. Mas
essa quebra dessa lógica, muitas vezes ela requer uma perda da racionalização. Eu não consigo entender isso se eu estiver racionalizando demais. Tem muita coisa do nonsense, né? Do nonsense, exato. E tem muita coisa que a gente ri por não ter entendido. Também. Mas eu acho que a questão é mais a apresentação, muitas vezes. Não é entender. Mas o que foi apresentado ali, eu percebo que alguma coisa ali me atravessou, quebrou alguma coisa. Parece como se fosse aqueles cacos de vidro que está dando risada quando está tilintando no chão. Quebrou alguma coisa aqui. Não está mais fragilizado. Uhum. Dá para rir junto do que foi. Quebrou, sei lá, uma postura, muitas vezes. Uma postura séria e tudo mais. Né? Que pode ser um instrumento clínico ótimo. Intervenções pelo humor. Aí e sempre foi, né? Sim. A gente é que... O que não dá é para ser ferramenta de poder. Citando Freud, a gente que não sabe jogar xadrez. Exato. Bom, mas estamos finalizando nossa live, né, Eduardo? Já está chegando nosso momento, nossa hora. Sim. Primeiro, queria agradecer enormemente a sua participação. Achei fantástica essas posições mineiras. Eu já conheci um pouquinho, né, pelo seu canal, mas hoje eu percebi a necessidade de ter um mineirês aí para a gente começar a falar outras línguas, né? Dentro da própria psicanálise. Tem várias ali na página do Instagram mesmo que eu estou colocando e são várias. Por exemplo, tem a ferida narcísica, né? Que toda mãe já falou para nós, né? Se não é todo mundo. Olha aí, que ótimo a ferida narcísica. Né? Então, sim, são coisas do cotidiano que muitas vezes a gente não se antena, que encaixa alguns conceitos como forma de condensá-los, né? Mas não de reduzi-los. O condensamento é diferente de redução. Né? O humor condensa, não quer dizer que reduz. Sim. Então, é um ponto interessante. E, né, trazendo nisso, a gente condensou várias coisas aqui, espero ter provocado pensamentos e tudo mais, ter contribuído também com o seu canal e que possamos voltar mais vezes com temas aí variados. Para mim será uma honra, né? E que esse condensado também possa... Eu queria fazer uma piada com leite condensado, mas não ia rimar, então deixa quieto para lá. Não tá não vai ser legal. Eu não tenho insulina para isso tudo, não. Então deixa quieto. É muito doce demais. Né? Exato. Então, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão também. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal, que participou da nossa live aqui, né, dos comentários. Infelizmente, não consegui ler todos. Mas nos vemos no próximo Devaneios. E, Eduardo, seja convidado a participar mais vezes. Muitíssimo obrigado, viu? Oi, só chamar. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.